A Red Bull foi um dos grandes mistérios dessa pré-temporada da Fórmula 1. Ela apresentou um carro que não parecia tão novo e teve 3 dias de testes bem discretos. No Bahrein, ela não marcou bons tempos e foi apenas a 4ª mais rápida, atrás da Williams, da Ferrari e da Mercedes. Mas isso não é incomum para a Red Bull. O que foi um pouco estranho para uma equipe que foi quase imbatível nos últimos anos foi que pequenos problemas de confiabilidade e alguns períodos de inatividade impediram que ela fizesse uma simulação de corrida representativa. O mais preocupante de tudo foi que ela terminou a semana com uma equipe que deu o menor número de voltas. Além disso, em alguns momentos, o RB21 parecia difícil de pilotar, e isso deixou a impressão de que a Red Bull estava em uma situação difícil. Enquanto a ideia de que a McLaren está começando a temporada como favorita tomava vulto, nem a própria Red Bull negava que a hierarquia estava mudando. O próprio comunicado de imprensa da Red Bull admitiu que os testes não foram como ela gostaria e que o novo direcionamento que a equipe está buscando não teve a magnitude esperada. Esta pré-temporada chamou a atenção porque ficou a anos-luz do que aconteceu 12 meses atrás, quando a Red Bull começou os testes a todo vapor e dominou o início da temporada. Mas não há sinal de pânico na equipe. Parece mais uma questão de entender melhor como liberar todo o potencial do RB21 do que haver falhas fundamentais no projeto do carro. Embora não tenha sido uma semana brilhante, também não foi um desastre. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Vacher, nos disse no final da semana que o RB21 estava apresentando alguns sinais positivos, que havia uma janela de ajuste mais ampla e que não apresenta a instabilidade do carro anterior. Mas a equipe ainda não tinha encontrado o equilíbrio perfeito, mesmo experimentando várias soluções e novos componentes ao longo da semana. O que pode ter gerado preocupações para quem via de fora e lembra como a Red Bull dominou os testes do ano passado, foi que o RB21 parecia ter os mesmos problemas do RB20. No entanto, seria um erro associar a dificuldade atual de encontrar o equilíbrio perfeito com os problemas que ela enfrentou na temporada passada com o RB20. Isso porque o novo RB21 é bem mais diferente de seu antecessor do que muitos pensam. À primeira vista, o RB21 é muito parecido com o carro do ano passado, ao ponto de surgirem dúvidas quanto ao carro ser realmente novo. Mas a Red Bull fez questão de enfatizar que ele é, na verdade, bem diferente. O chefe da equipe, Christian Horner, disse logo após a primeira verificação do carro no Bahrein que as diferenças estavam nos detalhes. E explicou que quase todas as superfícies e componentes do carro foram alterados, aprimorados, refinados e melhorados. Uma análise mais detalhada mostra diferenças em algumas áreas-chave. As aberturas no sidepod são menos agressivas e estão mais integradas à carenagem. A área perto da tampa do motor ainda é bastante volumosa, permitindo a pequena entrada destacada pelas setas amarelas e seu duto associado, que foi mantido ao lado do apoio de cabeça do piloto. A área do apoio de cabeça também tem mudanças em relação à do carro de 2024. A seção do duto acima da cabeça do piloto foi substituída por uma superfície mais compacta em cima da área do apoio de cabeça. Também se pode ver algumas pequenas aletas horizontais que vão estabilizar o fluxo de ar, mantendo-o unido na saída da montagem do halo traseiro. Também se fez mudanças na asa traseira, ou pelo menos usaram uma versão diferente da que foi usada no final do ano passado. Essa nova asa parece ser mais eficiente e reduz o arrasto, como a Red Bull queria ter em seu novo carro. Também foram feitas revisões no assoalho, tanto nas áreas visíveis quanto nas invisíveis. Ainda assim, isso tudo não se parece com uma grande revolução, e certamente não está no mesmo nível das mudanças ousadas feitas pela McLaren e pela Ferrari, que adotaram novas suspensões. Mas as aparências podem enganar. Não haver diferenças visuais marcantes entre os carros de 2024 e 2025 não significa que não houve grandes revisões. Muitas das mudanças estão embaixo da carenagem ou em áreas menos óbvias, como o sistema de refrigeração, a redução de peso e o assoalho, que é importantíssimo para o desempenho do carro. A maioria das superfícies em contato com o fluxo de ar foram refinadas, e o trabalho de redução de peso não pode ser visto a olho nu. Vacher tem uma perspectiva interessante que contraria tudo o que vê quem está de fora. Ele diz que a mudança do carro do ano passado para o RB21 é, na verdade, uma modificação de conceito enorme, muito maior que a dos carros de 2023 para 2024,
que apesar de parecerem bastante intensas, eram apenas evoluções. Vacher enfatiza que as mudanças atuais são bem mais profundas e que a introdução desse novo conceito foi uma grande experiência de aprendizado. Uma mudança de conceito tão significativa requer que se comece do zero para entender as particularidades do seu ajuste e a faixa da janela operacional em que o carro trabalha melhor. Durante a pré-temporada, a equipe se concentrou na descoberta desses limites e, no último dia, testou alguns componentes novos e importantes. Na última manhã, a Red Bull incorporou algumas revisões interessantes ao carro, como um novo bico, mais curto e mais largo do que o usado no começo do teste. Esta versão tem uma abertura embaixo e segue o experimento que a Mercedes também fez, com bicos mais longos ou mais curtos, abrindo opções para se adequar melhor às características específicas de cada pista. O RB21 também recebeu um novo assoalho, com revisões ao longo da borda para manipular melhor o fluxo de ar e quaisquer vórtices que surgirem. Ao longo do dia, com a Red Bull tentando entender melhor as particularidades das novas peças, o carro andou com várias configurações diferentes. Usou o nariz antigo com o novo assoalho, depois o novo assoalho com o novo nariz e, por fim, o assoalho antigo com o novo nariz. No final do dia, ela voltou ao assoalho antigo, mas apenas porque o novo foi danificado e teve que ser trocado. Já no final do dia, foram feitos muitos experimentos com Flowvis para ajudar o processo de aprendizado. Para Max Verstappen, toda essa avaliação foi mais importante do que uma simulação de corrida. Toda a equipe achava melhor gastar o tempo buscando o melhor equilíbrio do carro do que verificar como ele lida com os pneus durante uma corrida. A Red Bull saiu do Bahrein sabendo que, após todos esses experimentos, precisa analisar profundamente os dados para saber exatamente como liberar todo o potencial do novo RB21. O foco será acertar o equilíbrio do carro para que tanto Verstappen quanto Liam Lawson se sintam confortáveis. A equipe não esconde que, no momento, está atrás da McLaren e da Ferrari e possivelmente até vulnerável à Mercedes, mas tem um plano de desenvolvimento agressivo para continuar melhorando o carro. Mas também há outro aspecto que pode se mostrar bem crítico, que é a restrição das asas flexíveis que entrará em vigor no Grande Prêmio da Espanha. A Red Bull foi a equipe que mais lutou para restringir esse artifício, principalmente porque sabe que sem esses truques aerodinâmicos, ela pode ser muito melhor do que as adversárias. Ela teria preferido que essa restrição já vigorasse no início do campeonato, mas sabe que pelo menos as coisas vão se ajustar mais para frente. Pessoas de dentro da equipe afirmam que quanto mais rígidas as asas ficarem, como vai acontecer a partir da Espanha, melhor será para ela. Mesmo que não consiga vencer no início da temporada, mas se mantenha perto das adversárias, a Red Bull sabe que mais tarde a balança de desempenho pode pesar a seu favor.